Graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor e por sua palavra. Eu estou muito feliz de mais uma vez poder adentrar na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja agora, está me ouvindo. Eu sou muito grato a Deus por você nos permitir, o Intensidade com Deus, estar aí ministrando a sua vida. Queridos, antes de mais nada, nós queremos convidar você nas quintas-feiras, está rolando o nosso Orando com Intensidade, todas as quintas 20 e 30, tá bom? Se você tem uma causa que você às vezes pode considerar por perdido, ou conhece alguém que às vezes precisa de uma oração, junte-se a nós toda quinta-feira às 8h30, tá bom? E nós queremos orar pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que têm uma enfermidade que às vezes a medicina já enganou. Nós acreditamos no poder do nome de Jesus e nós queremos convidar você para participar todas as quintas-feiras com a gente às 8h30 do Orando com Intensidade. Queridos, hoje eu estou feliz porque nós vamos iniciar uma série de estudos. Essa série de estudos aqui no canal Intensidade com Deus, eu vou trazer o tema desta vez. O mês passado nós tivemos uma ministração, uma série de estudos com o ministro Rodrigo, né? E este mês de outubro nós vamos ter essa ministração, essa série de estudos sobre maturidade. Queridos, nós vamos dividir em 3 capítulos essa série para que você possa ser ricamente abençoado, tá bom? Então nós vamos estar falando aqui sobre maturidade, nós vamos estar falando sobre maturidade cristã, aí você vai se identificar se você é um cristão maduro ou não, se você é uma pessoa que já atingiu a maturidade ou não, tá bom? Mas antes disso, você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana tem palavra de Deus abençoado para a tua vida. Amém, queridos? Vamos lá. Queridos, a maturidade, ela não tem nada a ver, muitas vezes ela não tem a ver com a idade. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma certa idade, eu já sou uma pessoa madura, mas não. Embora a idade, ela pode contribuir, mas a maturidade, ela não tem muitas vezes a ver com a idade. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, tirando Jesus, os homens que começaram a ser usados por Deus, eles tinham por volta de 40 anos de idade. Então nós vemos que a idade, embora ela contribui, em alguns momentos ela não é tão importante assim. A maturidade, ela não vem acompanhada muitas vezes pela idade, porque na geração de hoje nós temos visto muitos adultos infantilizados. Jefferson, o que você quer dizer com esses adultos infantilizados? São pessoas que às vezes têm uma idade de 30, 40 anos, 40, 45 anos, ao invés de estar assumindo as suas responsabilidades como homem e como mulher, às vezes estão presos em videogames, presos em outras coisas, e isso mostra que a pessoa é totalmente imatura. Ela tem uma certa idade, mas ela é imatura, né? A maturidade, queridos, muitas vezes ela vem acompanhada, a gente também precisa entender quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos perceber o quão maduro nós estamos chegando, a estatura de maduros, de homens e mulheres maduros. Quanto mais maduro eu sou e você é, mais nós nos tornamos dependentes de Deus. Vocês reparam que uma vida com Deus, ela é diferente, ela vem o oposto do mundo, né? O mundo, ele diz o seguinte, quanto mais a pessoa ela estuda, ela aprende, ela se torna independente, vamos assim dizer. Mas com Deus, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós amadurecemos, mais nós nos tornamos dependentes de Deus. Mas nós nos tornamos dependentes do Senhor e dependentes da sua graça, sabe? Então assim, queridos, a pergunta para que a gente comece agora a falar sobre a maturidade é a seguinte: você é uma pessoa madura? Você se considera um cristão, uma cristã madura? Queridos, a maturidade também tem a ver com a identidade, como eu já disse, e a maturidade que nós precisamos entender é o seguinte, para que a gente consiga desenvolver aqui. Mas antes disso, vai deixando aí seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí. Queridos, nós precisamos entender que uma criança, ela não é imatura. A criança, ela está agindo de acordo com a idade dela. Imaturidade é a desconexão com o tempo. É quando você vê pessoas com 30, 40 anos, 45 anos, agindo como criança. Isso é ser uma pessoa imatura. E porque nós precisamos ter essa conexão com o nosso tempo, né? Eu sou um cristão,
eu tenho 40 anos, então eu preciso agir. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele é muito claro nisso quando ele escreve a carta a Coríntios, e ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Então a gente vê que, aí ele fala, quando eu deixei de ser menino, quando eu cresci, cheguei a uma estatura maior, eu deixei essas coisas de lado. Então nós vamos ver que a imaturidade é uma desconexão com o nosso tempo. É uma desconexão de conversas, é uma desconexão de ideias, é uma desconexão de atitudes que muitas vezes você olha e fala, poxa, como que aquela pessoa ela é imatura? Em Hebreus, capítulo 5, o verso 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. É muito interessante, queridos, nós observamos aqui o que a palavra do Senhor está dizendo. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Olha só, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A maturidade, queridos, para que nós venhamos ser maduros, a maturidade ela vem acompanhada com algo muito importante. A obediência. Repara aqui que ele está falando a respeito de Jesus. O verso 7 fala, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, e a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, eu quero crescer, eu quero ser maduro. Você quer ser uma pessoa madura? Se prepare para o sofrimento. Se prepare para as pancadas que muitas vezes a vida vai lhe oferecer. Sabe? Vida cristã não é mamãozinho com açúcar. Jesus sofreu em morte de cruz. Nós precisamos entender, nós cristãos desse tempo, dessa era, nós precisamos entender que para nós chegarmos a uma estatura de varão e varoa perfeitos, nós precisamos entender que a vida com Deus ela é muitas vezes sofrimento. Há uma teologia hoje diferente, dizendo, vem que o Senhor vai te dar tudo, vem que Ele vai te oferecer algo melhor. Mas não que Ele não vai oferecer algo melhor, mas nós precisamos entender que o sofrimento, ele faz parte do processo. E, gente, crescer dói. Crescer dói. Até a série passada que o Rodrigo esteve ministrando pra gente, ele falou sobre o podar, né? Que aquele que chega até Jesus, ele poda para que dê mais fruto ainda. João 15 fala isso. Então esse podar de Deus, esse podar do Espírito Santo, muitas vezes vai requerer lágrimas de nós. Porque para quem está desejando a maturidade espiritual, precisa entender que muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Você vai ter que abrir mão do seu jeito de ser. Mas isso nós vamos mais para frente, nós vamos discorrer uma série qual é o nível de maturidade que você está. Né? Tem pessoas que às vezes já estão lá na frente. Às vezes a palavra que está chegando no teu coração hoje é só uma palavra para você falar, poxa, bacana, eu estou no caminho. Mas algumas pessoas estão começando agora. E precisa entender que o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo é te levar a esse nível de maturidade. Mas o texto-chave, querido, não é Hebreus capítulo 5, como eu disse para vocês, é Romanos. Eu quero que se você puder anotar aí, ou se você tiver com a Bíblia aberta, Romanos capítulo 8, o verso 14 e o verso 15, que nós vamos discorrer um pouquinho aqui dessa ministração. Romanos capítulo 8, o verso 14 e o verso 15. Nós vamos entender um pouquinho aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Queridos, Romanos 8,14 e Romanos 8,15, há uma diferença aqui nesses textos. Há uma diferença. A palavra no original grego de Romanos 8,14, que fala assim, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra filhos aqui de Romanos 8,14, preste bastante atenção nisso. A palavra filho é huios. O huios. Essa palavra huios quer dizer filho maduro. Ela está dizendo que é um filho que já alcançou um nível de maturidade. O huios, aqui a palavra está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são huios de Deus. Esses são maduros. Já Romanos 8,15, ele está dizendo, porque vocês não receberam espírito de escravidão.
para viver outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui a palavra filhos, em Romanos 8,15, ela está dizendo, não é huios, é a palavra teknon, é a palavra filho por nascimento. Então nós precisamos entender o seguinte, queridos. João capítulo 1, verso 12, fala assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, ou seja, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o direito legal da parte de Deus de nos tornar filhos. Mas nós precisamos entender que esse se tornar filho tem uma conotação com o processo de Deus na nossa vida. E esse processo, queridos, tem muitas vezes, é muito assim, é a nossa caminhada com Deus. É a nossa caminhada com o Espírito Santo. Porque Romanos 8,14 fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não basta só eu ser filho de Deus, mas eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse guiado é para filho maduro. Sabe, eu lembro uma época da minha vida que eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo na obra de Deus. Não, eu estou preparado. Eu já praticamente estou formado, estou preparado. E os meus mentores espirituais, os meus líderes espirituais, os meus pastores, eles diziam assim para mim, Jefinho, você precisa amadurecer um pouco mais em determinada área. E naquela época eu não entendia isto. Eu não entendia, embora eu recebi Jesus e eu era um teknon, eu era um filho por nascimento, mas eu precisava caminhar, eu precisava entender que crescer dói, e eu precisava entender que muitas vezes para ser maduro, ele vai exigir de nós um processo. E esse processo a gente chega a ser huios, filho maduro. A maturidade, queridos, é necessário para nós chegarmos a alguns lugares em que Deus quer que nós cheguemos. Eu gostaria que você anotasse essa frase. A maturidade, ela é necessária para que nós chegamos a algum lugar que Deus quer que a gente chegue. Deus jamais, queridos, Deus jamais vai te dar algo se Ele perceber, se Ele entender que você não tem fundamentos para poder desfrutar. Vou deixar de ser filho? Não, você vai continuar sendo filho. Você vai continuar sendo um teknon, mas não vai ser um huios de Deus. Entende? Então nós precisamos entender, poxa, eu quero ser um huios de Deus. Eu quero ser alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Eu preciso aceitar o processo. Deus jamais vai dar algo. Deus é um pai responsável, gente. Ele jamais daria a chave de um carro para um filho que é menor de idade. Da mesma maneira, no reino espiritual é assim, queridos. Deus jamais vai te dar algo. Às vezes você está falando, Deus, eu preciso de algo, eu quero algo maior. Mas Deus jamais vai te dar algo maior se você não for maduro o suficiente. Estão me entendendo, queridos? Nós precisamos entender que nós precisamos passar por essa fase, sabe? E muitas vezes nós, como filhos, nós queremos pular a fase, queremos pular a etapa. Eu tenho uma filha que tem 11 anos, a Sofia. Eu amo a Sofia, mas a Sofia tem 11 anos, ela está no 6º ano. Eu não posso falar assim, poxa, eu amo tanto a Sofia que eu vou colocar ela na melhor universidade da cidade. Ela não passou pelo processo. Ela não tem preparação para estar numa sala de faculdade. É da mesma maneira algumas coisas de Deus na sua vida. Se você não tem preparo, busque no Senhor. Se você não passou pelo processo, aceite o processo da maturidade. Aceita o processo de Deus, desse tratamento, desta unção que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E não é somente você ser nascido, você precisa ser guiado. Precisa ser guiado. Jefinho, o que você está querendo dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Da mesma maneira que eu não vou colocar a Sofia numa escola, numa faculdade, da mesma maneira também ela vai entregar a chave do carro para o Samuel, que tem 6 anos, e falar, eu amo tanto você, então toma o carro de presente. Eu não preciso falar para o Samuel que o carro é dele. Ele é filho, já é dele por herança. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus é o teu pai, já é seu por herança. Mas você precisa estar maduro o suficiente para poder desfrutar das bênçãos. Estão entendendo, queridos? Muitas vezes as pessoas, elas são assim,
Ah, eu sou filho, mas eu não desfruto. O mais tremendo, maravilhoso, gente, a gente ser chamado de filho. Mas o mais tremendo é a gente desfrutar essa filiação. É desfrutar, é a gente entender o processo. Entender, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus. Esses são ruiós de Deus. É a ideia que eu fluo da maneira com que o Espírito quer. Vocês estão me entendendo? É a ideia que eu deixo o Espírito Santo mover a minha vida. Não é só a ideia, eu nasci de Deus, eu sou tecnon, eu sou um filho legítimo, eu sou um filho de nascimento. Mas muitas vezes a pessoa é filho de nascimento, mas ela não é guiada pelo Espírito de Deus. Quem sabe você está me ouvindo hoje, às vezes você está aí nesse momento, e você é um filho, mas é um filho simplesmente nascido. Eu sou batizado, mas você é batizado, mas continua bebendo. Mas eu sou batizado, mas continua no adultério. Eu sou batizado, mas eu continuo, um domingo eu estou na igreja e no outro final de semana eu estou numa balada, eu estou numa revoada, eu estou numa rave, num baile funk. Precisamos entender que Deus não quer simplesmente que a gente seja tecnon, mas a gente precisa entender que nós somos ruios de Deus. Quando nós deixamos o Espírito de Deus fluir em nossas vidas, nós vamos entender essa palavra ruios. Nós vamos entender que nós somos guiados. Queridos, não há nada melhor do que nós desfrutarmos como filhos daquilo que Deus tem para nós. Em muitas áreas, nas regiões celestiais, a gente só vai conseguir alcançar quando a gente tiver maturidade o suficiente para desfrutar desses ambientes. Muitos filhos perdão a palavra, com chupeta na boca, está querendo comer feijoada. Vai morrer, vai passar mal. Muitos filhos que têm atitudes de meninos, mas eu quero exercer ministério. Não tem como, queridos. Não tem como. Deus jamais vai te dar um carro se você não estiver apto para poder dirigir ele. Deus jamais vai te dar um ministério se você não tiver maturidade o suficiente. Nós estamos aqui, nós os ministros do Intensidade com Deus, é um processo dia após dia em nossas vidas. Nós hoje estamos chegando na sua casa, você no Brasil, fora do Brasil, nós estamos chegando, mas todos os ministros aqui do Intensidade, todos nós passamos por um processo, não foi da noite para o dia. O teu pastor está onde está, não foi da noite para o dia. É porque Deus permitiu que ele passasse pelo processo e chegasse aonde ele está. E você às vezes chegou ontem e já quer a bênção, mais ou menos miojo, 3 minutinhos está pronto, eu já estou pronto, Bíblia debaixo do braço. Entenda, gente, eu não estou falando para você deixar de falar de Jesus, eu não estou falando para você deixar de falar do amor de Deus, eu estou falando que algumas áreas espirituais da nossa vida, nós precisamos entender, só quando nós formos ruios de Deus, nós vamos desfrutar. Tem batalhas espirituais que Deus não vai colocar você enquanto você tiver com essa atitude de menino. Eu sou adulto. Adulto, mas ao invés de assumir a responsabilidade como homem da casa, fica aí jogando videogame. Achando que a vida é um mar de rosas. Eu sou maduro, mas fica chateadinho quando alguém te bloqueia na rede social. Queridos, às vezes algumas atitudes na sua vida, ela está gritando o quão infantil você é. E Deus, no dia de hoje, Ele te chama para uma maturidade espiritual. É um tempo de crescimento para a sua vida. Eu não estou falando de tempo de igreja. Eu não estou falando de idade. Mas eu estou falando de maturidade, queridos. Maturidade. Nos nossos próximos capítulos desta série, nós vamos falar qual nível de maturidade você está. Amém, queridos? Por hoje é só esta palavra aqui, vamos dizer assim, de introdução, início na sua vida, tá bom? E na semana que vem a gente retorna com a parte 2 do estudo sobre maturidade. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus guarde a sua vida. E sabe o que é tremendo, gente? Vai comendo essa palavra, ruminando essa palavra, porque na semana que vem a gente retorna e você vai ver que o quanto você já aprendeu algumas coisas para você colocar em prática. Tem muita coisa boa chegando por aí. Amém, gente? Que Deus abençoe você e guarde a sua vida. E lembre-se, quanto mais intenso você for com Deus, mais intenso Ele será com você. Amém? Seja maduro.